diz que logo após ele fazer a sua casa, as dificuldades apareceram. E a Bíblia diz que desceram os rios, vieram as chuvas e os ventos e combateram aquela casa e quiseram derrubar aquela casa. Mas como o homem foi prudente e edificou a sua casa sobre a rocha, a casa não caiu. Não é verdade? Agora eu vou ler o resto do versículo, né, que é o versículo 26 e o versículo 27, que diz assim: E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Bom, queridos irmãos, já nesse segundo exemplo, né, que a Bíblia citou, o Senhor Jesus citou, estava falando sobre um homem insensato, né? Diferente de um homem prudente, um homem insensato é uma pessoa precipitada, uma pessoa que não faz as coisas pensando no que futuramente irá acontecer. Então, nesse segundo exemplo, Jesus estava falando sobre uma pessoa insensata que edificou a sua casa sobre a areia. A areia, por sua vez, é um elemento frágil e não é seguro o suficiente para manter a casa de pé, não é verdade? E como o homem era insensato e não pensava antes de fazer as coisas, ele fez a sua casa sobre a areia. Só que a Bíblia também fala que, como na casa do homem prudente, na casa do homem insensato também vieram os problemas, que foram as chuvas, as águas do rio, do vento, e essa sim foi suficiente para derrubar a casa dele, pois infelizmente ele não foi prudente e ele ficou a sua casa sobre a areia, um elemento muito frágil. Bom, com esses dois exemplos que eu citei, né, do homem prudente e o homem insensato, eu queria saber dos seus irmãos, quem foi que se deu melhor, o homem prudente ou o homem insensato? O homem prudente, não é verdade? Então, que nós possamos seguir o exemplo do homem prudente. Mas calma, não vá pensando, tipo, que é isso, produção? Eu vou sair que nem uma louca no meio da rua procurando uma rocha para edificar minha casa, não é bem assim. A casa que eu estou me referindo é a sua própria fé. E a rocha de Jesus Cristo, não é verdade? Muitas vezes nós somos imprudentes, insensatos e depositamos a nossa fé sobre coisas materiais. A gente deposita a nossa fé sobre os nossos problemas, deposita a nossa fé sobre as nossas dificuldades. E obviamente que as nossas dificuldades e os nossos problemas não são fortes o suficiente para segurar a nossa fé, não é verdade? Eu me lembro que certa vez, né, eu tenho muito pouco tempo de vida, mas eu tenho um testemunho que, assim, eu sempre fui criada na igreja, né? Vocês não sabem que, graças a Deus me deu a oportunidade de nascer na igreja, né? Eu já nasci, meu pai já tinha essa instituição, então eu sempre fui criada na igreja. Só que tem aquele velho ditado que diz que filho de crente não é crente, não é verdade? Eu não tenho medo de mentir, filho de crente não é crente. E daí, eu acho que até o começo dos meus 11 anos de idade, eu ia para a igreja como qualquer criança normal, mas não tinha o entendimento que hoje em dia eu tenho do que eu estava fazendo lá, não é verdade? Então eu não me decidia totalmente para Cristo. E eu me lembro que no começo de 2015, mais ou menos, no mês de fevereiro, né? Eu era muito sozinha, né, na igreja, não tinha jovem para me ajudar, então eu já não era tão interessada. E não tendo ninguém que me ajudasse, eu já fiquei bem desinteressada, não é verdade? E daí eu me lembro que no ano de 2015, no mês de fevereiro, Deus enviou 2 pessoas que me ajudou bastante, né, irmã Larissa e irmão Juan, que eles vieram para a igreja e foi como se eles tivessem me ajudado e eu tivesse ajudado eles. E foi nesse momento que eu realmente decidi ficar na igreja. Só que nesse tempo, eu tinha acabado de mudar de escola, e nessa escola eu tinha, assim, umas amizades que não eram muito boas para mim, não é verdade? E eu ficava muito feliz de ter elas como amiga, porque, assim, elas eram populares, eu queria ter, elas tinham tudo que uma garota queria ter, então eu queria ter também. E como eu consegui ser amiga delas, nada me fazia com que eu deixasse ser amiga delas. Só que quando eu realmente decidi que queria aceitar Cristo, elas souberam e me afastaram, me excluíram dos programas dela, né? E graças a Deus isso não me abalou, porque eu fui prudente desde o começo da minha fé e edifiquei minha fé sobre Jesus Cristo. Porque se tivesse edificado a minha fé sobre os meus
E eu não estaria hoje aqui para falar isso para vocês. Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade, né, de estar aqui hoje, porque eu fui prudente. Então que nós possamos edificar a nossa fé sobre a rocha maior que é Jesus Cristo. E que não possamos ser insensatos e edificar a nossa fé sobre nós mesmos, sobre as pessoas, porque as pessoas são falhas, ela não conhece o seu interior, só o seu exterior. Não é verdade? Então, a partir do momento que a gente pegar a nossa fé e edificar sobre Jesus Cristo, não tem problema, não tem pessoas, não tem nada que te faça sair dos caminhos dele. Porque você não está no Evangelho por causa das pessoas nem dos seus problemas, e sim por causa de Jesus. Não é verdade? Então, que nós possamos sair de hoje aqui pensando se nós estamos sendo prudentes ou imprudentes, não é verdade? Porque a partir do momento que você decidir ser uma pessoa prudente nos caminhos do Senhor e edificar a sua fé sobre Jesus, não há nada que te faça sair dos caminhos dele. Que é muito maravilhoso estar seguindo a ele, não é verdade? E foi muito rápido a minha pregação, né? Não foi uma pregação, foi só uma palavra. Mas foi o que Deus colocou no meu coração que eu queria passar para os irmãos. E eu espero que os irmãos tenham compreendido o que eu quis passar. E graças a Deus hoje eu sou prudente. E não há nada dentro de mim que me faça sair dos caminhos do Senhor, né? Me faça deixar de trabalhar para Ele. Então eu espero que os irmãos também, a partir dessa palavra que Deus falou, na verdade, possam também ser prudentes. E cada vez mais edificar sua fé sobre Ele. Porque daí eu e vocês vão ficar aqui eternamente. Na verdade, vamos trabalhar sempre para Ele. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.